E está na hora do nosso quadro Eleições 2024. E como a gente viu aí na reportagem, muita gente deixou para regularizar o título no último dia, esse prazo que acaba hoje. Isso está gerando aí enormes filas, até algumas confusões, pessoas bravas, né? E a não regularização desse documento pode gerar alguns problemas, sim, para o cidadão. Para falar desse assunto, para tirar todas as nossas dúvidas, está aqui comigo o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Danúbio Remy, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado, Danusa. Bom dia a todos os telespectadores da TBC. Quem não regularizar o título de eleitor não pode votar nas eleições lá em outubro. Existem outras coisas que essa pessoa não pode fazer por conta disso? Foi muito bem posicionado por uma eleitora, né? Que está prestando o vestibular, que precisa ter acesso à universidade e é um dos documentos necessários, com certeza, para poder fazer matrícula na universidade, por exemplo. Tirar o passaporte também é necessário o título de eleitor. Então, é importante a gente lembrar que o voto no Brasil é obrigatório dos 18 aos 70 anos. E nós estamos passando por esse momento, é um momento delicado que a população está enfrentando, mas não é por ausência ou por inércia da Justiça Eleitoral. Como foi bem explanado pelo técnico da Justiça Eleitoral, nós estamos durante um ano inteiro realizando essa biometria de mais de 152 milhões de eleitores nós temos no Brasil, fazendo essa regularização. Uma pequena parcela, infelizmente, deixou para a última hora e a Justiça Eleitoral está tentando cumprir os prazos que é estabelecido por lei. Por quê? Porque 150 dias antes das eleições, nós temos que ter um número exato de eleitor para que a gente possa proceder administrativamente às eleições de 2024. Quem não conseguiu aí fazer essa regularização nesse prazo, quem não conseguir regularizar isso hoje que é o último dia, ele vai pagar uma multa? Qual que é a penalidade? O que pode acontecer? Pois bem, foi bem explanado aqui a questão que nós estamos tratando do primeiro alistamento. A dificuldade que está tendo é para a questão biométrica, porque ela tem que ser presencial. 90% dos serviços da Justiça Eleitoral é feito pela internet, através do aplicativo e-Título ou através do site que foi posicionado www.tre-gel.jus.br. Ali, o eleitor pode fazer mais de 90% dos serviços em relação à regularização do título. Ela só não pode fazer a biometria. E isso, a questão da biometria, ela acontece principalmente no primeiro alistamento eleitoral. Quando você verifica aquela imensa fila ali, você pode ver que a maioria são jovens. Né? Que nós temos ali os jovens de 15 anos que já pode tirar o título de eleitor e votar apenas se tiver 16, ele pode votar de forma facultativa dos 16 aos 18, mas a partir dos 18 anos é um voto obrigatório. E aí coincide com o momento que esses jovens ingressam na universidade, tira passaporte e começa a passar e ser aprovado em concurso público. E é o momento que eles mais precisam do título nessa faixa etária. E é o momento que eles fazem o primeiro título e precisam da biometria. Daí a necessidade de comparecer presencialmente ao cartório eleitoral, ao serviço de atendimento eleitoral. Sem o título de eleitor, o jovem que passar aí na faculdade, que precisar fazer essa inscrição, sem esse documento, ele pode perder a vaga? Poderá perder a vaga porque é um documento, um requisito essencial. Evidentemente que cada administração de universidade, cada situação, ela pode protelar, pode receber esse documento depois. E foi muito bem posicionado também pela Justiça Eleitoral aqui no programa. Nós estamos tratando de um requisito de eleições. Quem não tirar o título hoje ou não fizer a biometria, até hoje o prazo foi estabelecido pela Justiça Eleitoral, poderá tirar posteriormente, na semana que vem, na outra semana, só não poderá realizar e participar do processo político eleitoral, porque o sistema vai ser fechado para as eleições de 2024. Então, o trabalho da Justiça Eleitoral ele é contínuo. O último prazo é hoje para o eleitor participar do processo político eleitoral. Falando da questão do voto, né, jovem, entre 2018 e 2022, a participação de jovens de 16 e
e 17 anos aumentou 52,3%, de acordo com dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 2 milhões de eleitores nessa faixa etária estão aptos para votar, então, e é um número crescente a cada ano. Qual que é a importância, doutor Danúbio, do voto do jovem nessa eleição deste ano? Primeiramente, que os mandatos eletivos são realizados para um período de 4 anos. Então, o jovem que tira o título de eleitor e participa da eleição com 16, ele vai definir o governante do período dele dos 16 aos 20 anos. Então, essa cidadania por participar, para fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania, ele já é importante nesse primeiro ponto. Mas, dentro do segundo plano, a Justiça Eleitoral ela busca equilibrar o percentual de eleitor no Brasil, que varia entre 152 milhões de eleitores a 160 milhões de eleitores. Por quê? Porque você vai entrando com a faixa etária dos jovens de 2 milhões e você tem a faixa etária acima dos 70 anos, deixando de cumprir a necessidade do voto, sendo esse voto voluntário e facultativo. Então, esse equilíbrio é muito importante, você manter esse percentual e, principalmente, para você manter a isonomia e a igualdade dentro do processo político eleitoral. Os jovens são de fundamental importância para o exercício da democracia, porque é eles que definem o futuro da nação. E com essa participação efetiva dos jovens, essa possibilidade que a legislação e a Constituição Federal permitiu que o jovem possa, dos 15 anos, tirar o título de eleitor e votar a partir dos 16, você já vê o jovem dando os primeiros passos para o exercício da cidadania e para poder contribuir com a nossa cidade, com o nosso país. O advogado Danúbio Remy, que é especialista em direito eleitoral, ele continua com a gente aqui no nosso quadro Eleições 2024, porque o assunto agora é o combate às fake news, gente. O combate às fake news, que são as notícias mentirosas, né? E também ao uso indevido da inteligência artificial, são preocupações do TSE nas eleições deste ano. Agora, as novas tecnologias estão regulamentadas. Vamos entender um pouquinho mais na reportagem da Isabela Mendes. As imagens são do Solimar Fernandes. Com a chegada das eleições municipais de 2024, surge uma nova preocupação. Será que a inteligência artificial e as notícias falsas podem influenciar os resultados das urnas? Eu não tenho dúvida, porque assim, informação falsa e desinformação, desde que o mundo é mundo, ela existe. Só que com a internet é que ela pode circular o mundo inteiro em questão de minutos. Porque uma candidatura pode ser despedaçada, destruída em questão de segundos com uma história mal contada, com uma desinformação lançada na internet. A exemplo de outros países como os Estados Unidos, a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é que o eleitor não seja influenciado pela desinformação. Por isso, uma resolução do órgão propõe mais rigor no monitoramento das informações. Ela estabelece assim, um limite. Por exemplo, com inteligência artificial, ela fala assim, olha, pode utilizar? Até certo ponto pode, desde que se informa que foi utilizada a inteligência artificial e tudo mais. Agora, se ela for utilizada para desinformação, pode levar inclusive à cassação. Se por um lado a inteligência artificial é capaz de criar e propagar conteúdos e notícias falsas que podem ser prejudiciais para o processo eleitoral, por outro, ela também auxilia a produção de conteúdos para pequenos candidatos. Esse especialista em segurança cibernética explica que é preciso analisar os pontos positivos e negativos sobre o uso da inteligência artificial nas eleições. Como tudo que vem da tecnologia, ela tem o lado positivo e o negativo, mas a fiscalização é que vai ser o diferencial, que vai ser um grande divisor de água. O usuário, né, o eleitor, ele vai ter que ficar muito atento, porque o TSE vai estar olhando aquelas vias oficiais dos candidatos que são publicados para ver se aquilo é deepfake ou se está utilizando inteligência artificial. Ainda segundo o profissional, é importante que o eleitor também utilize ferramentas para investigar a veracidade das informações.
Notícia falsa se combate com tecnologia também. Então, existem sites que fazem análise de uma imagem, de um vídeo, de um texto e diz a probabilidade que aquela informação de ser falsa ou não. Então, o usuário, aquele cliente que realmente quiser, né, aquele eleitor que vai correr atrás, ele vai encontrar e existem ferramentas. Doutor Danúbio, mas até a pessoa checar se aquela informação, se aquele vídeo, se aquele áudio é real ou não, o estrago muitas vezes já foi feito, já pode até definir aí o futuro das eleições. Como que o senhor avalia essa resolução? Primeiramente, nós não tivemos reforma eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral ela teve, através das resoluções, aplicando direitos, princípios, jurisprudências, entendimentos, ser firme em relação ao combate ao que a Justiça Eleitoral considera hoje o maior desafio das eleições de 2024. Sem dúvida nenhuma, as chamadas deepfakes, as chamadas big techs, são termos novos, mas é um problema que não é apenas do Brasil. Até nas democracias mais consolidadas, como Estados Unidos, por exemplo, e ela influencia no resultado da eleição. Então, por falta de regulamentação dessas empresas, o que a Justiça Eleitoral entendeu nessa resolução? Que os candidatos serão punidos. Será interpretado como abuso de poder de propaganda, abuso de poder político. Então, quem elaborar a notícia falsa em favor de candidatura, e quando você fala, você tem de candidatura de fake news, você tem dois elementos. Você tem a propaganda negativa, que é o conteúdo verdadeiro, mas que prejudica a candidatura do adversário, e você tem a notícia falsa propriamente dita, que agora vem evoluída com a chamada inteligência artificial, que muda voz, muda cenário, muda foto, e esse tipo de regulamentação, esse tipo de situação, ela não colabora com o processo político eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele divulgou novas resoluções que já vão estar vigentes nas eleições municipais desse ano. Confira na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. O Tribunal Superior Eleitoral tem a prerrogativa de regulamentar a lei através das resoluções, que são as regras para participar das eleições. Ao todo, são 12, que constantemente estão passando por adequações. Nelas estão as mais variadas informações, como o calendário para os 5.569 municípios no Brasil, que terão eleições em 2024, e responsabilidades dos eleitores, como estarem regularizados no TRE 150 dias antes das eleições. E dentro da resolução número 3, consta a proibição do uso de armas, mesmo para quem tem licença. Os chamados CACs, né, que são os caçadores e colecionadores, eles não podem, mesmo com porte de arma, a não ser as forças oficiais, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia de Corpo de Bombeiros, não podem andar com armas no dia da eleição, nem 24 horas antes, nem 24 horas depois. Outros pontos são tratados dentro das resoluções, como as pesquisas eleitorais e suas responsabilidades na divulgação, prestação de contas nas eleições junto ao TRE, registros de candidatos e propaganda eleitoral. Por falar neste assunto, o candidato pode ceder combustível para apoiadores participarem da sua carreata. Ele tem que usar o combustível, por isso tem um limite, para que ele faça aquele trajeto da campanha ali, que foi definido pela campanha eleitoral. A novidade que a resolução trouxe é a obrigatoriedade da campanha eleitoral informar a Justiça Eleitoral, com 24 horas de antecedência, a data e a litragem, como é que vai ser disponível ali para os eleitores essa doação. Em todo o Brasil, os candidatos podem contar com o apoio dos artistas nas campanhas. Nessa resolução agora permite que shows voluntários, né, de artistas, voluntariamente, gratuitamente, façam shows de arrecadação de recursos destinados especificamente à campanha eleitoral. Agora, isso não pode ser confundido com o showmício, que continua proibido. O showmício, o candidato não pode contratar o artista para finalidade de fazer um show durante as eleições. Está dentro das resoluções o direito dos eleitores de contar com transporte público gratuito no dia das eleições. Isso vale para viagens em todos os municípios do Brasil. Por exemplo, deslocamentos aqui dentro de Goiânia ou se o eleitor precisar ir para uma outra cidade. A Justiça Eleitoral vai estar disponibilizando, né, os pontos onde vai estar sendo feito o transporte coletivo. Então, transporte municipal e intermunicipal no dia das eleições, ele será gratuito.
pela primeira vez. Doutor Danúbio, de fato mudou alguma coisa em relação ao que podia nas últimas eleições e ao que pode agora nessas? Pois bem, Danusa, é importante nós compreendermos que a legislação das eleições de 2024 é exatamente a mesma de 2022. Nós não tivemos, dentro do período do princípio da anualidade, um ano antes das eleições, a aprovação de uma nova legislação. E essa ausência de lei fez a Justiça Eleitoral a normatizar, através de resoluções, alguns pontos que já eram considerados, que foram apresentados aqui, como, por exemplo, o candidato ceder para a carreata ao eleitor uma quantidade específica de combustível, a realizações de shows para a arrecadação de campanha. Mas era matéria que já vinha sido apresentada, que já era permitida, era ato permissivo desde as eleições passadas, que agora vem com a regulamentação pela nova resolução. Então, pode ter essa doação aí de combustível, mas não é caracterizada como compra de voto. Exatamente. Ela não pode ser realizada de forma deliberada, Danusa. Você não pode distribuir um quantitativo, um tanque para cada eleitor. Você pode organizar uma carreata, planilhar os veículos voluntários que estão ali e colocar uma quantidade de 5 litros para cada carro, para aquele percurso e cadastrar na prestação de contas. A Justiça Eleitoral busca, com isso, evitar os abusos, as omissões, o Caixa 2, ou seja, regulamentar o que já era realizado muitas vezes pelo candidato de forma às escondidas da Justiça Eleitoral. Então, é um permissivo que exige muita técnica, muita responsabilidade e, principalmente, cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Você não pode realizar um gasto muito vultuoso e levar benefício para o eleitor em troca do voto. Tá certo. Danúbio Remy, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela participação e na semana que vem a gente aguarda o senhor novamente. Eu que agradeço, Danusa. Bom dia a todos os telespectadores da TBC. Bom dia.